Você consegue responder em espanhol como estás em menos de 2 segundos? Se você citou, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Seja Curioso. Aqui, o Primo Jimmy. E nos próximos minutos você vai aprender as respostas automáticas que todo brasileiro precisa saber em espanhol. Nada de teoria complicada, só pergunta e resposta. Pergunta e resposta, rápido e direto. Porque quando um nativo te fizer uma pergunta em espanhol, você vai ter segundos para responder e manter a conversa fluindo naturalmente. Imagina a sensação de responder naturalmente e até saber perguntar também, sem travar, sem vergonha. Então, fica comigo até o final e me conta nos comentários qual dessas perguntas você mais escuta por aí, tá bom? Agora, vamos para o conteúdo. Comecemos. Então, aprenda espanhol perguntando. Isso aí. Seja curioso. Como estás? Como você está? Estou bem. Gracias. Estou bem. Obrigado. Obrigada. Em espanhol, gracias pode ser usado tanto para homem como para mulher, beleza? Como te llamas? Como você se chama? Outra alternativa seria qual é tu nome, tá? Essa letra aqui a gente conhece como EY, tá? EY. São dois L's. E a letra Y tem um som parecido ao Y, tá bom? Eu falo como se fosse o Y do Brasil, por exemplo. Quando você fala yakisoba, sabe yakisoba, né? Aquela comida japonesa, macarrão frito com legumes. Então, o fato é que se escreve com YA, yakisoba. Esse ya é muito parecido com esse EYA, ya. Por isso que eu falei llamas, como te llamas. Agora, os primos da Argentina e do Uruguai, eles vão falar que nem você fala o CH, porque você fala como se chama. Então, eles falam do mesmo jeito, como te chamas, tá? Então, do jeito como você fala, eles falam, tá bom? Eles escrevem que nem a gente, eles escrevem em espanhol, obviamente, mas eles falam que nem você, como te chamas, chamas, tá? Como te chamas. Isso de os argentinos e os uruguaios, tá? Mas o resto de nós falamos como te llamas, beleza? Próximo. Me llamo Jimmy. Me llamo Ricardo. Me llamo Julián, tá? Me llamo fulano, tá? Me chamo Jimmy, me chamo fulano, tá? Falando que esse chamo seria igual do argentino, tá? O argentino ou você, tá? Então, me llamo. Eu vou te ensinar do jeito que eu sei, tá? Me llamo. De onde eres? De onde eres? De onde você é? Sou de São Paulo, sou de Manaus, sou de Brasil e assim vai, tá bom? Para nós, independentemente se for masculino ou feminino a palavra do lugar, por exemplo, Argentina é feminino, então, sou de Argentina. Por exemplo, você falaria sou da Argentina. Agora, se você falar Colômbia, por exemplo, você fala, não, Colômbia não, México. Você falaria sou do México, sou da Argentina, certo? Nós não. Nós falamos sou de Argentina, sou de México, beleza? A que te dedicas? A que te dedicas? Um detalhe que eu esqueci de falar, tá? Para nós, em espanhol, as perguntas na escrita precisam começar com a pontuação, tá? O ponto de interrogação. A diferença do português que você somente escreve no final da pergunta, a gente coloca no começo da pergunta também, tá bom? É o mesmo princípio dos parênteses, dos abre aspas, tá? Tudo que estiver dentro, tá bom? Tem um começo e um final, tá bom? E repara que a gente escreve de ponta cabeça, tá virado. Tá? É como se estivesse apontando para dentro, beleza? Então, a que te dedicas, que seria com o que você trabalha. Na verdade, a tradução literal de com o que você trabalha seria com que trabajas. Com que trabajas, tá? A que te dedicas é uma pergunta mais ampla, porém dá para entender a interpretação que está se referindo ao trabalho, à atividade laboral, tá bom? Aqui, sou profissional, tá? Que seria sou profissional. No caso, você fala sou médico, seria sou médico. Sou engenheiro, sou engenheiro. Aqui, na pergunta a que te dedicas, a gente costuma responder com a profissão. É que nem aqui, por exemplo, com o que você trabalha?
e você também responde com a profissão. Mas tem um detalhe, porque, por exemplo, não pelo fato de você ser um profissional, imagina, tá? Vamos colocar um profissional X, um contador, um administrador. Não me leva a mal, tá? Pode ser qualquer, só é um exemplo, tá? Que esteja, por exemplo, trabalhando em outra atividade, seja por necessidade ou porque gosta. Quantos, por exemplo, às vezes, sei lá, médicos ou advogados formados estão fazendo outras coisas, trabalhando com Uber, trabalhando no digital. Eu, por exemplo, eu me formei em administração, porém, eu trabalho com marketing e com educação. Então, não necessariamente a sua profissão quer dizer com o que você trabalha, tá bom? Próximo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Essa letra aqui a gente conhece como ñ, ñ. E tem um som muito parecido ao NH do português, tá? Você fala años, años. No caso, se fosse a tradução correta, né? Porque para você é anos. Para nós, anos é o anus, no caso. Se você fala ano, se você fala ano em espanhol, o hispânico vai entender que você está se referindo solta a língua. Você está se referindo ao anos, beleza? Então, quantos anos tienes, tá? Quantos anos tienes? Quantos anos você tem, tá bom? Repara que a gente pronuncia bem parecido, tá? Quantos, quantos. Porém, a gente escreve com C de casa e você escreve com Q de queijo, tá bom? Tengo 25 anos. Tengo 25 anos. Tenho 25 anos, beleza? Não vai esquecer de falar corretamente, tá? Porque se alguém perguntar e você falar você fala tenho 25 anos, a pessoa vai poder até dar risada, tá? Como assim você tem 25 anos? Só pode ter um, não pode ter mais de um, tá bom? Tienes hermanos? Tienes hermanos? Você tem irmãos, tá? No espanhol, não tem acento circunflexo e não tem vogais com tio, tá? A única letra que tem um tio é a letra N, que eu falei que quando o N tem um tio, ela se chama de ñ e tem um som nasal parecido ao NH do português, beleza? Não tem acento circunflexo, não tem acento grave. O único acento que a gente tem, no caso que para você seria, como você chamaria, seria o acento agudo, que para nós, o fato de ter aquele acento gráfico, né, de escrever aquele risquinho em cima da vogal, a gente conhece ou chama de tilde, beleza? Quando uma letra em espanhol tem um risquinho, um tracinho na vogal, quando uma palavra tem um risquinho em cima da vogal, a gente conhece como tilde, tá? A gente não chama de acento agudo, tá? Esse daí é uma aula para um outro assunto, um outro tema, que são os temas gramaticais mesmo, beleza? Sí, tengo una hermana. Sim, tenho uma irmã. Nós em espanhol não temos muito essa prática de pronunciar as palavras com som nasal, tá? Principalmente as vogais. No português tem muito som nasal, coisa que no espanhol não tem. São palavras mais retas, mais planas, tá? Hermana, você fala irmã, irmã, bem diferente, tá bom? Que hora é? Que hora é? Que oração? Que oração? Literalmente, a tradução literal seria que horas são? Que horas são? Tanto que são seria som, tá? E pelo fato de ser plural, seria horas, tá? Porém, no espanhol, o horário é considerado individual, tá? Único. Então, é por isso que a gente pergunta, o correto seria perguntar como um horário individual. Apesar de, por exemplo, o único horário individual seria né? Individual não seria a palavra correta, seria singular, único. Porque dois já tem mais de um, correto? Então, dá para entender se você falar que horas, se você perguntar que horas são, ou se você escutar alguém perguntando que horas são, está tentando perguntar a mesma coisa. Dá para entender, porém, não é o correto, não é o 100% correto, beleza? Mas dá para entender, no cotidiano as pessoas vão entender, tá bom? Sem problema. Son las 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana. São 8 da manhã, tá bom? Tá vendo como que vocês aqui no português tem muita palavra, muito som nasal? São, manhã, tá? A única
letra, e não é nem vogal, tá? Que tem esse som nasal, é a letra N, que fala mañana, tá bem? Tá bom? Eu acho que é bem mais fácil em espanhol, tá? Que tempo hace hoy? Que tempo hace hoy? Que seria, como está o tempo hoje? Hace calor, está fazendo calor, tá bom? Ou hace frío, está fazendo frio, tá bom? Te gusta la música? ¿Te gusta la música? ¿Você gosta de música? Sí, me gusta mucho la música. Sí, me gusta mucho la música. Sim, gosto muito de música. Tá bom? ¿Dónde está la estación de tren? ¿Dónde está la estación de tren? Onde fica a estação de trem? No espanhol também não tem a C cedilha, tá? Não existe essa letra no alfabeto no espanhol, beleza? Está cerca de aqui. Está cerca de aqui. Fica perto daqui, tá bom? Hablas espanhol? Hablas espanhol? Você fala espanhol? 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 Sí, senhor. Espanhol? Sí, senhor. Espanhol? Sim, senhor. Quando você ficar fluente, você vai se lembrar desse canal. Porque quando alguém te perguntar se você fala espanhol, o que você vai responder? Espanhol? Sí, senhor. Beleza? Qual é tu comida favorita? Qual é tu comida favorita? Qual é a sua comida favorita? A letra V, a gente fala como se fosse B, tá? Por isso que a gente fala favorita, favorita. A gente não fala favorita, favorita. A gente fala favorita, tá bom? Porém, se você esquecer e você falar favorita, ainda vai ser entendido, tá bom? Não vai ter muito problema. Não é uma letra que causa muita confusão, assim, tá bom? Mi comida favorita es la pasta. Mi comida favorita es la pasta. Minha comida favorita é a massa, tá bom? Pasta se refere a aquela preparação, aquela mistura feita de farinha e ovo, tá? Por exemplo, o macarrão, a lasanha, os gravioles, tá? Tudo que é esse tipo de macarrão, esse tipo de preparação, de mistura, são consideradas pasta em espanhol, tá bom? Beleza? No caso, macarrão é um tipo de pasta, no caso. Macarrão é um tipo de massa. Agora, se você falar massa em espanhol, por exemplo, se você for fazer pão, o pão é feito com massa, tá? Você tem que trabalhar na massa, tá bom? Pelo que eu entendi, pelo fato dos ingredientes serem diferentes, um é considerado pasta e outro é considerado massa, tá bom? Por exemplo, até aquela massa do reboco, por exemplo, em espanhol, é chamado de massa, tá? Massa de cimento, massa de construção, não lembro direito, mas é diferente de falar pasta. A palavra pasta é usada exclusivamente para esse tipo de preparações com farinha e ovo e água, tá? Que são usados nos tipos de macarrões, tipos de lasanhas, gravioles e mais, beleza? Que haces el fim de semana? Que haces el fim de semana? O que você faz no fim de semana, tá? Voy al parque. Voy al parque. Vou ao parque, beleza? Puedes repetir, por favor? Puedes repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Tá bom? Sí, claro. Sim, claro. Quanto cuesta esto? Quanto cuesta esto? Quanto custa isso? Cuesta 5 reais. Custa 5 reais. No espanhol, as palavras, qualquer palavra que comece com R, precisa ser dita de forma forte e vibrante, beleza? Você precisa fazer vibrar a sua língua, beleza? Reales, reales, tá bom? Lembre-se, qualquer palavra, tá? Qualquer palavra que começar com R precisa ser forte e vibrante. Por exemplo, se seu nome for Rafael, Rafaela, Ricardo, Renato, Rodrigo, Raquel, bom, e um monte de nomes mais que agora não lembro de cabeça, pratica, ainda mais que seu nome, pratica Rafael, Ricardo, Renato, Rafaela, Rubem, tá? Pratica. Necessitas ajuda? Necessitas ajuda? Você precisa de ajuda? Lembra que eu falei que a letra E. Você lembra o que é a letra E? Ah, eu não vou fazer você voltar. Eu vou te ajudar. Letra E é aquela letra que tem 2 L's, tá? E, que eu falei, que tem um som parecido com Y, tá? Eu esqueci de falar
que tem palavras, tem lugares que o Y e a letra I também tem um som parecido ao J, tá? Tem lugares que podem falar também como se fosse um J. Por exemplo, ajuda, tá? Ajuda, 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 tá? Porém, essas são fonéticas regionais, tá? Muda um pouco dependendo da região. Mas, de forma geral, se você falar ajuda, tá? Mesmo tendo um pouco de diferença, não vai ter muito problema. Agora, se você começa a falar ajuda, tá? Se você fala ajuda ou me chamo, como se fosse um argentino ou um uruguaio, e não morar lá, provavelmente a pessoa vai falar para você que você está falando diferente. Vão até achar que você é argentino ou vão pensar que você aprendeu com um argentino. Eu recomendo, se você for morar na Argentina ou no Uruguai, tudo bem você falar me chamo, preciso de ajuda, tá bom? Necessito de ajuda. Se você não for morar na Argentina, faz o possível de falar ajuda, me llamo, tá bom? Para você, para que a diferença da pronúncia não seja tão marcante, tá bom? Aí as pessoas não vão reparar muito, tá? E aqui eu não estou falando que o sotaque, o dialeto da Argentina ou do Uruguai seja feio, tá bom? Eu não estou falando nada disso. O sotaque deles é deles. Não importa o que eu achar, se for bonito ou não. É um sotaque diferente, da mesma forma que o sotaque dos espanhóis. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, não faz diferença. Mas, se você for aprende do jeito que, digamos, todo mundo possa te entender, para depois você se especializar, tá bom? Agora, se você gostar daquele sotaque, você quer aprender como falam eles, então vai em frente, beleza? Você é livre, você tem o direito de aprender do jeito que for melhor para você, do jeito que mais te motive, beleza? Então, vamos continuar. Sí, por favor. Sí, por favor. Sim, por favor. ¿Cómo se dice hoy en español? ¿Cómo se dice hoy en español? ¿Cómo se dice hoy en español? Se dice hola. Se dice hola. Se diz hola. Tá? Muito parecido do olá do português, só que a gente escreve com H e a força da voz fica no começo, no O. Hola, hola, não olá, beleza? ¿Tienes mascotas? ¿Tienes mascotas? Você tem animais de estimação? Tá bom? Sí, tengo un gato. Sí, tengo un gato. Sim, tenho um gato. ¿Vives aqui? ¿Vives aqui? Você mora aqui? No, no vivo aqui. No, no vivo aqui. Não, não moro aqui. ¿Estudias espanhol? ¿Estudias espanhol? Você estuda espanhol? Sí, estudio espanhol. Sí, estudio español. Sim, estudo espanhol. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Onde você trabalha? Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. Trabalho num escritório, tá? Aqui, oficina, para nós em espanhol, oficina é o lugar onde se fazem trabalhos administrativos. Se você trabalha, por exemplo, na prefeitura, é uma oficina. A prefeitura tem oficinas. Se você trabalha em uma empresa que tem área contábil, na contabilidade, você trabalha numa oficina. Se você trabalha em qualquer empresa onde se fazem serviços, trabalhos administrativos, então você trabalha numa oficina, beleza? Agora, diferente de escritório, para nós, escritório é a mesa onde você trabalha, tá? A diferença de mesa, uma mesa normal, uma mesa comum, a mesa onde você trabalha, onde geralmente tem até gavetinhas, essas coisas, é um escritório, tá bom? Como que a gente fala onde você leva seu carro para arrumar? A gente fala taller mecânico, tá bom? Se você precisa falar que precisa levar seu carro para arrumar, você precisa falar que precisa levar seu carro para o ou para el taller mecânico, beleza? Então, essas foram as nossas frases muito comuns para quebrar o gelo, para ter um primeiro contato. Eu vou tentar te trazer, eu vou pensar em frases bem simples, bem básicas para você poder ter uma conversa simples, umas perguntas e respostas, tá? Mas me diz aí, escreve nos comentários o que você achou desse novo quadro. É bom? É legal?
Escreve nos comentários o que você achou, se você já escutou alguma dessas palavras, alguma dessas perguntas, se você sabia como responder, tá? Escreve aí, conversa comigo nos comentários, pelo amor de Deus, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, tá bom? Forte abraço e até a próxima.